Lembra que eu falei que dei nota 6 do filme Sou um Macaco e você me zoou falando que o filme deve ser bom, então? Você quer que eu bote esse filme na roleta de próximos filmes que eu vou patrocinar? Eu quero que tu coloque o Nobody 2, velho. Anonymous. O Anônimo 2 aí, velho. Todas as quests do Dan Sleeth explicadas. Do Snuckle. Deixa meu like aqui. Qualidade de full. Vamos embora. O filme não saiu não, viado? Eu achei que tinha saído, mano. Desculpa aí, mano. Então eu sou burro. Filme de 2025. Ué, tem na Amazon, deixa eu ver aqui. Ué, tem pra alugar já, ué. Ué, tem pra assistir, 1h30. Ué, que porra é essa? Ué, já saiu, ué. Tem até nota aí já, velho. Como é que não saiu? Fora que isso tá saindo na gravação aí, ó. Culpa de vocês. Me chamando de burro aí. Eu sou burro não, porra. Já saiu já. Saiu em 21 de agosto ainda, viado. Faz tempo que saiu ainda. Mas eu tenho que ver só se acha aí, né? Na locadora. Na locadora verde. Enfim, vamos lá. Dando continuidade à nossa série de vídeos onde eu explico as quests do Genshin, para quem viu o último onde eu falo sobre as quests de Mondstadt, Liyue e Inazuma. Cara, pode colocar na roleta aí, lembra porra. que eu disse que teria uma surpresa vindo por aí? Pois bem, aqui está ela. Todas as quests Não do lembro que filme de macaco é esse, mas pode aproveitando pôr. que tem mais uma vindo aí para vocês chegarem lá preparados. Lembrando que eu vou continuar Hoje eu tô no prato clássico, velho. Arroz, batata palha e estrogonofe. Tô no clássico. Pode deixar que nas próximas semanas e meses esses vídeos vão sair, porque eu quero que todo mundo chegue em Nodcry preparadíssimo, beleza? Dito isso, esses vídeos são muito complicados e trabalhosos de fazer, porque é reassistir horas e horas de quest para relembrar muita coisa, anotar, fazer roteiro, editar, gravar e postar. Dá muito trampo, mano. Se você puder, Nossa, deixa o like e hype o vale. vídeo, porque vai ajudar demais a divulgar Eu esse lancei o vídeo de Bomberman 2 lá no canal pra não principal lá. perder nada que tá rolando. Vídeo de meia hora, me deu uma Tem muita coisa vindo trabalheira. no Genshin e, cara, vale a pena acompanhar, beleza? Dito isso, eu não vou falar mais nada, porque esse vídeo já vai ficar bem longo. Senta aí, se acomoda, pega E eu dei uma enxugada no vídeo, pro vídeo não ficar gigante. Aí que, tipo, falar o nome dos bichos, mostrar em tela todos os... Caralho, eu fiquei... Porra de filtro é esse? Parece filtro antigo que tá na minha webcam. Sei lá, eu resolvi enxugar mesmo, assim, falar mais direto ao ponto que ficar falando tudo do jogo. Quer saber? Jogue também. O primeiro encontro com Densleif se dá da seguinte forma. Nós vamos até a tenda da Guilda dos Aventureiros em Mondstadt falar com Catherine, e ela diz que tem um certo homem misterioso que tinha chegado em Mondstadt. Talvez ele fosse interessante para o viajante, e ela recomenda que ele vá atrás dele. Porque, enfim, sabe dos objetivos do viajante, de encontrar a irmã, de saber mais sobre esse mundo. E ela tinha algum sentimento de que aquele rapaz poderia ajudar com informações. Mas ela não sabia onde ele estaria agora, então recomenda que o viajante e a Paimon perguntassem ao Cavaleiro Lawrence para saber se ele sabia algo mais. Chegando nele, Lawrence diz que viu esse suposto homem andando por Mondstadt e achou estranho aquela figura que não tinha nenhuma característica. Coloca aquele filme então A Hora do Mal. Vigiar por um tempo. Só que mesmo ele acabou perdendo o homem de vista. Desculpa aqui pausar, tá? Vou até voltar aqui. A Hora do Mal. Acho que é A Hora do Mal. Acho que é esse filme. Que é um filme de terror interessante. Porque é um filme que vai se passar na perspectiva de um cachorro. Então, assim, é um filme de terror onde o protagonista é um cachorro. A gente vai ter a visão de um cachorro, tá ligado? É muito doido, cara. Então, bota aí, ó. Recomenda que o viajante e a Paimon perguntassem ao Cavaleiro Lawrence para saber se ele sabia algo mais. Chegando nele, Lawrence diz que viu esse suposto homem andando por Mondstadt e achou estranho aquela figura que não tinha nenhuma característica do povo. Então resolveu vigiar por um tempo. Só que mesmo ele acabou perdendo o homem de vista. Mas diz que viu um homem loiro no ferreiro e talvez Wagner pudesse ajudar com mais informações. Bom, chegando no ferreiro,
Wagner diz que sim, de fato, um rapaz havia passado nele em busca de alguns materiais que ele não tinha, mas depois disso foi embora. Ele dá o conselho para o viajante procurar o sujeito na taverna de Mondstadt, onde todos os viajantes e aventureiros eventualmente paravam para descansar e se alimentar. Então é para lá que os dois vão. E bom, no fim das contas, o viajante e a Paimon encontram ele por lá mesmo. O viajante começa uma conversa e chama um homem loiro para uma aventura. Ele aceita com uma condição: um pagamento adiantado de 500 moras e responder 3 perguntas. A primeira pergunta que ele faz é: primeiro, quem resolveu a crise de Mondstadt? E as opções de resposta são Vente, eu ou a União do Povo de Mondstadt. Segunda pergunta, quem vai defender o porto de Liyue depois que Hexlap se aposentou? E as opções são os Adept, os Qixing ou todos que vivem ali. E terceiro, quem seria mais importante para os deuses? Aqueles com visões, sem visões ou nenhum dos dois? No fim do questionário ele fala para o viajante: bom, no final das contas você é muito parecido com ela. Pessoal, a essa altura do campeonato nós já sabemos que o Dainsleif por muito tempo conviveu com o nosso irmão. Inclusive viajou por toda a Teyvat com ele, como a gente já viu em algumas animações, fazendo todo o trajeto que agora nós estamos fazendo. Então ele constantemente vai comparar ao longo das quests o viajante com o seu irmão. Bem, o Dainsleif se apresenta, fala seu nome e diz que estava perseguindo um tal de Apóstolo do Abismo, uma criatura abissal que controla e comanda os feiticeiros do Abismo. O viajante se junta a ele e os dois começam a procurar esse ser em domínios e masmorras abandonadas de Mondstadt. Com o pé, velho, não deu certo. Terminando Demon Slayer agora, velho. Anime de Genshin, hein? Anime de Genshin tá pra chegar aí, velho. E os dois começam a procurar. Vão focar 100% na produção do anime de Genshin agora. De Mondstadt, como o Templo do Falcão, o Reino dos Lobos e até a própria Toca do Storm Terror. Enquanto investigam, eles vão conversando e algumas descobertas são feitas. Dainsleif fala que o poder do abismo é algo transcendente, muito poderoso e incomum dentro dos parâmetros de Teyvat. Ele também dá a entender que é alguém muito velho, que já tá nesse mundo tem alguns bons séculos, com várias pendências para resolver e que só vai descansar enquanto resolvê-las. Durante a missão, o viajante sente algo estranho e se aproxima de um penhasco. Ele sente sensações de como se estivesse sendo observado. E de fato estava, né? Porque esse lugar era o exato mesmo lugar onde na animação Iremos Nos Reunir, a Lumine observava o Éder de longe. Bom, vai pra lá, vai pra cá, mas eles não encontram um apóstolo. As investigações meio que fracassam. Frustrado, Dainsleif diz que precisava se separar momentaneamente para que ele consiga investigar mais a fundo, e em breve eles se reencontrariam. No começo da quest, Paimon e o viajante vão até a Guilda dos Aventureiros de Liyue, onde a gente encontra a Ganyu, que nos informa que alguns ladrões de tesouros estavam tentando roubar algumas coisas relacionadas à Ordem do Abismo. Ela diz que líderes da facção contrataram um grande ladrão de Fontaine para tentar roubar um tesouro da Ordem, uma masmorra. Bom, com essa primeira informação, os dois partem. Quando chegam à masmorra indicada pela Guilda dos Aventureiros, eles se deparam com uma imagem bizarra. O ladrão de tesouros estava morto, em frente a uma estátua dos Sete, mais especificamente a do Arconte Anemo, que estava invertida, expelindo algum tipo de energia de brilho roxo muito forte, o que liga automaticamente aquilo tudo com o poder do abismo. Depois de andar por mais algum tempo dentro do domínio, o viajante encontra finalmente um apóstolo do abismo. Para quem não sabe, dentro da hierarquia da Ordem do Abismo, o apóstolo é um ser que fica acima das criaturas mais básicas como os feiticeiros. Bom, aquela criatura, depois de uma conversa nada amigável, onde compara o viajante com o seu gêmeo, querendo tirar ele e a Paimon do caminho, entra num combate, mas no fim acaba fugindo e Paimon e o viajante iniciam uma perseguição que leva os dois para fora daquele lugar. Quando eles saem da masmorra, perderam o apóstolo de vista e acabam encontrando Dainsleif na região. Ele com certeza também estava interessado no que estava rolando e numa conversa onde o viajante explica tudo o que aconteceu, Dainsleif revela algumas informações ao viajante. Primeiro, os guardas da ruína e os feiticeiros do abismo vieram de um lugar chamado Canria, uma nação subterrânea que já foi muito poderosa e próspera, mas que 500 anos atrás sofreu um cataclisma que levou aquele povo à ruína. Logo após isso, seu povo foi amaldiçoado, sendo transformado em monstros. E algum tempo depois disso, os remanescentes dessa nação fundaram a Ordem do Abismo, com o objetivo de destruir o status quo atual de Teyvat. Segundo, Canria era uma nação que não possuía um arconte, era independente do sistema de 7 arcontes, que até então o viajante estava acostumado a ver em Teyvat.
Bom, seguindo com a missão, investigando a região, o viajante, Paimon e Densleif acabam encontrando um feiticeiro do abismo que estava portando uma espécie de talismã, e nesse artefato existiam palavras estranhas escritas que falavam sobre um suposto plano da Ordem do Abismo chamado de O Tear do Destino. Um plano ainda misterioso, mas que supostamente envolveria o uso daquela estátua que eles viram na masmorra e um objeto chamado de o núcleo do primeiro cultivador da Terra. Com o interesse de investigar mais, os três vão até a catedral da igreja de Mondstadt e conversam com Bárbara, que confirma: uma estátua dos Sete, do Arconte Anemo, realmente havia sido roubada tempos atrás e ninguém sabia onde estava. Conversa vai, conversa vem, Rosária chega interrompendo para informar que o Reino dos Lobos estava sendo atacado por monstros do abismo. Paimon, nervosa, pergunta para o Densleif se era possível a Ordem do Abismo corromper o Andrius, assim como fez com o Dvalin durante a missão principal de Mondstadt. Mas ele tranquiliza ela, dizendo que isso não seria possível, pois Andrius era apenas um espírito e não mais um lobo de fato. Com isso, os três vão até o Reino dos Lobos, mas Densleif diz que não iria até o covil de Andrius, pois não seria bem-vindo. Como aquele espírito agora era um dos Quatro Ventos e estava a serviço do Arconte Anemo, poderia rolar algum tipo de desentendimento se ele visse um remanescente da nação de Canria na sua frente. Era um fato, Densleif não confiava nos Arcontes e nos aconselha a tomar a mesma posição, uma posição neutra quanto a eles. Com isso, Paimon e o viajante vão sozinhos ao covil. Chegando lá, eles encontram Andrius sendo preso por uma energia roxa e abissal, ao lado de Razor, que tenta proteger o espírito do lobo. Enquanto os dois confrontavam aquele mesmo apóstolo que vimos lá atrás, aquele ser tentava a todo custo convencer Andrius a se juntar à Ordem, com promessas gloriosas de devolver a ele o poder que um dia ele já teve e etc. Mas o espírito do lobo se recusa. Com isso, o viajante, junto com Razor, enfrentam ele mais uma vez, que foge novamente. Retornando ao Densleif, ele resolve contar uma história pra gente, a do primeiro cultivador da Terra. Ele precisava levar o viajante a um local pra mostrar algo, e com isso, todo mundo vai até a toca do Storm Terror. As ruínas da antiga Mondstadt. Lá Densleif encontra e nos mostra o tal primeiro cultivador da Terra, que na verdade o primeiro guarda da ruína criado pela nação de Canria, que estava lá, no topo da torre, parado, inativo por séculos. E como eles já sabiam que o plano do Tear do Destino envolvia aquela estátua e o núcleo do primeiro cultivador, eles tentam encontrar o núcleo daquele guarda. O viajante tenta tudo, até a visão elemental dele, mas não consegue encontrar nada. Densleif diz que seria inútil tentar daquela forma. Ele afirma que os guardas, assim como outras criações de Canria, não utilizavam energia elemental, e por isso poderes relacionados a isso seriam ineficazes. Com isso, o próprio usa seus poderes, extrai o núcleo de dentro do guarda e o guarda em segurança. Depois disso, os três voltam à masmorra da estátua corrompida com o objetivo de destruir ela. Assim, o plano da Ordem seria completamente fracassado. Quando chegam no salão da estátua, o apóstolo aparece mais uma vez, dessa vez disposto a parar o viajante de uma vez por todas. E olha, ele estava até batendo de frente, tá? Mas quando Densleif resolve interceder, ele simplesmente é imobilizado como se não fosse nada. Densleif estava quase conseguindo acabar com o apóstolo quando, do nada, o gêmeo do abismo chama o Densleif de traidor, e vocês vão entender o porquê disso mais na frente. Durante essa conversa, é revelada também a informação de que Densleif foi um dos guardas reais de Canria, alguém de confiança dessa dinastia e do rei dela. E uma última revelação: Densleif, diferente dos amaldiçoados que se tornaram monstros, tinha recebido outra maldição, a da imortalidade, para que ele pudesse ver seu povo ruir e sua nação desaparecer ao longo dos séculos. Então aqui ficamos sabendo que o povo de Canria sofreu não com uma, mas com duas maldições, alguns com a da imortalidade e outros com a transformação em monstros. Ao fim dessa conversa, o Gêmeo do Abismo afirma, com todas as letras, que estava determinado a bater de frente com os princípios celestiais e não iria embora de Teyvat até que esse objetivo estivesse concluído. O viajante fica muito nervoso com aquilo tudo, e o Gêmeo apenas diz: siga seu próprio caminho por esse mundo, ande pelas nações, conheça as histórias de Teyvat e tudo o que existe nelas, que você vai entender porque eu tomei as decisões que tomei. Daí um portal se abre e ela foge junto com o apóstolo, e Densleif tenta ir atrás. E aqui acabamos a segunda missão.
十分時間がある。Depois das aventuras em Inazuma, o viajante volta para Liyue e lá recebe mais uma missão. Hill e Shuz estavam tendo um comportamento muito estranho na região do Despenhadeiro. Eles estavam entrando nas regiões mais profundas daquele local Vai ser bom, e pareciam viado. estar sob efeito de algo que deixava eles hipnotizados, meio alienados, sabe? Quando o viajante começa a investigar, ele percebe algumas coisas estranhas e descobre que a Ordem do Abismo, como sempre, estava na região planejando alguma coisa. Eventualmente, investigando mais, nos deparamos com Densleif novamente. Da última vez que Paimon e o viajante se encontraram com ele, Dens acabou indo embora através de um portal, da Ordem do Abismo, com a intenção de perseguir o Apóstolo e a Lumine. Porém, ele diz que ao entrar, simplesmente foi direcionado para a toca do Storm Terror, perdendo o rastro dos dois. Pois bem, ele encontrou outro rastro depois e acabou indo parar no Despenhadeiro. A partir daí, os dois se juntam e começam a se auxiliar na missão. E a primeira resposta aparece. Por que os Relishus estavam tendo aquele comportamento estranho? Bom, vocês lembram o que foi dito na quest passada sobre a maldição que o povo de Camria recebeu? Pois bem, no arco de Natlan, se você jogou, a gente fica sabendo que quem rogou essa praga foi a Sombra da Morte, Ronova, certo? Uma das entidades que auxiliam o Primordial no controle de Teyvat. Pois bem, os monstros que aquelas pessoas se tornaram uma das maldições foram justamente os Relishus. Então sim, essas criaturas que estão espalhadas por Teyvat são Camrianos amaldiçoados. Não todos, mas pelo menos a sua grande maioria. Aquela maldição prolongava a vida deles na forma de Relishus, mas a vida que eles viviam era corrosiva. Uma espécie de tortura viva, onde o corpo e a mente vai definhando aos poucos até que chega um dia que eles morram definitivamente. E bem, os Relishus na região do Despenhadeiro já estavam prestes a morrer, e por isso foram para a ruína de uma cidade subterrânea invertida que tinha por ali, para aliviar o sofrimento dos últimos momentos, pois lá tinha uma espécie de água sagrada que tinha capacidade de amenizar os efeitos da maldição, deixando eles mais tranquilos. Investigando mais a região, também descobrimos que as armaduras do vazio, aqueles cavaleiros negros sem corpo, já foram cavaleiros da antiga dinastia de Camria. Eles inclusive estavam defendendo alguns Relishus na região, porque do pouco que ainda restava da humanidade em suas consciências, tinha algo que fazia eles quererem defender seu povo, e os Relishus, querendo ou não, são seu povo. Ao longo que a Paimon, o viajante e o Densleif vão andando, como já é comum, o nosso protagonista acabou tendo um vislumbre de alguma coisa envolvendo o gêmeo dele. E nesse vislumbre, nessa memória, é que ele finalmente consegue descobrir exatamente o porquê da Ordem estar ali. Eles queriam retirar a maldição de todos os Relishus e amaldiçoados na região, utilizando essa água sagrada que tinha nas ruínas e um dispositivo que eles criaram capaz de amplificar os poderes daquele líquido. Mas Densleif logo diz que aquilo seria impossível. Ele fala que já está convivendo com essa maldição há 500 anos, ele já tentou de todas as formas inimagináveis se livrar disso, e é impossível. O máximo que dá para fazer é retardar os efeitos, mas não fugir deles. Tentar insistir nisso só vai trazer mais sofrimento às criaturas que já estão sofrendo. A Ordem do Abismo com certeza sabia que as chances do sucesso dessa operação eram baixas, mas eles queriam tentar mesmo assim. Como um dos objetivos da organização é trazer a antiga glória de Camria de volta, eles não iam querer perder uma chance como essa. Como o próprio gêmeo do Abismo falou na memória, se houver 1% de chance, tentaremos. E eles tentaram. Mas entre os Cavaleiros do Vazio, existia um diferente e mais especial, digamos assim. O nome dele era Halfdan. Ele também foi um guardião de elite da dinastia de Camria, assim como Densleif, e era amigo dele inclusive. Quando a Ordem do Abismo executou o plano e colocou todos os seres no entorno numa situação de dor intensa pela provocação do dispositivo, ele se jogou em cima de tudo, provocando uma explosão que danificou o artefato e acabou com aquilo, frustrando aquele plano da Ordem. 間に合わなかったか。極限の苦痛に苛まれながらあの者たちは命を終えるというのか。考えろ、あれを止める方法を。
すれば貴様は光。Eu não entendi porque que ele se deu o trabalho de legendar, viado. O jogo já vem legendado. 俺は民を守ることができませんでした、いや、この500年貴様は自分の責務を果たしてくれた。今でも貴様たちは俺の誇りだ。ファンルイヤは滅亡していないんですよね。だってこうしてあなた様が立っているんですから。だから復興の必要もない。 Bom, e ao fim disso tudo, Densleif fala mais uma vez que ia continuar suas investigações, eventualmente nossos caminhos vão se cruzar de novo, e até lá nos separamos. Bom, a quest começa com você recebendo uma carta lá em Porto Homos, vindo de nada mais... Às vezes é porque a gameplay não é dele, né, velho? Ele tá ligado esses canais que fazem conteúdo pro pessoal usar mesmo, não os templates, tipo assim, é gameplay sem comentários. Esse canal que faz assim, eles zeram os jogos, só que sem webcam, sem nada. Só tá o jogo na tela. A ver, deve ser isso. Inclusive, sobre isso, eu acho que no meu canal lá eu só vou fazer review, talvez, de canal... Não, talvez eu faça também de vídeos de jogos maiores. Tipo, eu pretendo um dia fazer de God of War, velho. Mas... É porque, cara, pelo menos Bomberman, que são jogos menorzinhos, dá pra mim gravar minha própria gameplay, meu conteúdo, e utilizar minhas próprias imagens, né? E separadinho ali pra botar ali, né, no vídeo ali, exemplificar o que eu tô dizendo. Agora, esses jogos gigantescos assim, velho, porra, aí não tem condição, velho. Bom, a quest começa com você recebendo uma carta lá em Porto Homos, vindo de nada mais nada menos do que Keia, dizendo que se fosse possível a gente encontrasse ele em uma taverna ali perto. Nessa hora eu já pensei, é agora, o homem vai contar todos os segredos do universo pra gente. Cheguei lá e mandei, vai Keia, conta tudo pro pai. E a gente é surpreendido porque na verdade ele tá lá sem segunda intenção nenhuma, apenas de passagem e a negócios representando Mondstadt. Mas tem uma coisa importante na conversa com Keia, ele fala pra gente que leu num livro quando criança que Cânia ficava localizada em algum lugar no subterrâneo próximo a Sumero, então aqui a gente já tem a primeira revelação. Isso me intrigou bastante, né, já que Sumero tem muita área subterrânea e eu fiquei me questionando se essa área pra Cânia é próxima a Sumero, só que fora de Sumero, ou ficava escondida em algum lugar que agora é inacessível dentro de Sumero. Eu tendo a achar que talvez possa ser um lugar que agora tá inacessível ou foi selado, talvez a gente até veja num futuro aí. E isso faz sentido já que os deuses fizeram questão de tentar apagar Cânia do mapa. E faz mais sentido ainda quando a gente repara que em Sumero tem gigante da ruína, protótipo pra tudo quanto é lado. Então provavelmente os cientistas testavam os gigantes da ruína que eram feitos lá em Cânia, lá em Sumero, já que era o lugar mais próximo. Bom, aí do nada o Densleif chegou e ficou escutando a conversa por um tempo. Só que ele resolve entrar nela quando ele escuta o Keia falando sobre o pai dele, um tal de Alberic, que também é o sobrenome do Keia. E esse nome intrigou Densleif, que já vai entrando na conversa falando que Alberic é um dos
senão o fundador, minha gente, o fundador da Ordem do Abismo. Sim, a Ordem do Abismo foi fundada diretamente por um caineriano e o Keiya é descendente dele. O Keiya não sabia de nada disso na real, ele acha que foi enviado para Mondstadt porque o pai dele queria um destino diferente para ele. O Keiya até fala pra gente que não sente nenhuma ligação com Khaenri'ah e que vive de boa em Mondstadt derrotando quantos monstros da Ordem do Abismo forem necessários. O que o Densleif acaba questionando, dizendo que só o tempo vai provar pra gente se o Keiya realmente não tem mais nenhuma ligação com seus antepassados. Bom, conversa vai, conversa vem, o Keiya se despede da gente e diz que tem que ir embora, e a gente fica sozinho com o Densleif. E nisso a gente questiona pra ele toda essa parada do Alberic e da fundação da Ordem do Abismo, dizendo que achava que a nossa irmã era a líder, já que chamavam ela de princesa. E meio que o Densleif fala o óbvio, né? E eu meio que já tinha essa teoria na minha cabeça. Se tem príncipe ou princesa é porque tem rei ou rainha, ou então existe alguma coisa que está acima. Talvez exista um ser ou seres que estão acima do nosso irmão nessa hierarquia dentro da Ordem do Abismo. E isso vai ser bem importante para o futuro da quest. Bom, conversa vai, conversa vem, o Densleif explica pra gente que ele não tá em Sumério à toa. Ele tá lá investigando o tal do Tiar do Destino, o tal grande plano da Ordem do Abismo que a gente conhece lá na primeira quest que a gente tem com ele. Ele diz pra gente que uma memória do passado chegou para ele, que durante as viagens que ele fez com o nosso gêmeo, ele mencionou o Tiar do Destino, e foi quando eles estavam nos arredores de Sumério que isso aconteceu. E Densleif, pensando nisso, quer ir pro exato local que ele lembra onde isso tudo rolou, lá na Floresta Avidia. Chegando lá, vocês encontram um lugar que parece estar meio abandonado faz um tempo e decidem entrar na cabana que tem ali. Lá dentro vocês não encontram nada demais, apenas uns itens tipo um pilão de amassar ervas, um espelho quebrado e uma cama. Porém, o Densleif continua desconfiado e fica ainda mais quando monstros chegam na área. E depois de derrotar eles, ele fica certo de que precisa investigar os arredores enquanto pede para você ficar ali de guarda. Aí você fica ali com a Paimon de noite conversando e uma parada interessante acontece. A Paimon pergunta para você como era viajar com seu gêmeo pelo universo, e você aponta para o céu dizendo que vocês olhavam para as estrelas, apontavam os planetas que desejavam ir, e nisso viajaram por vários deles, presenciando muita esperança e desgraça. Isso para mim reforça aquela ideia de que os viajantes já visitaram muitos, mas muitos lugares e planetas, e que talvez eles tivessem até uma função atribuída a isso, sabe? Era a função deles fazer isso por algum motivo. Bom, vocês vão dormir, o Densleif não volta. Verdade, né? Vindo por essa perspectiva, parece até que os protagonistas eles são deuses, tá ligado? Isso vai começar a ficar cabuloso. Eu vou começar a explicar os pontos que pra mim são mais importantes na quest. À noite, enquanto você tá dormindo, você começa a ter uma enxurrada de sonhos e memórias da sua irmã. O Densleif acorda você rapidamente de manhã, mas vendo que você estava claramente abatido por causa dessa noite de sonhos, ele decide te deixar ali e voltar a investigar a região só. E é aqui que pra mim começa a parada. Eu imagino que assim como eu, você fez boa parte da quest achando que aquilo era a realidade, quando tudo o que rolou desse ponto em diante, na verdade é um sonho. Só que não é algo irreal, é a gente sonhando exatamente o que aconteceu com o nosso gêmeo quando ele estava ali. Só que a gente não percebe isso na hora e acha que a gente está vivendo aquilo, mesmo com a Paimon sumindo do nada, o que já é muito estranho, né? Porque ela não desgruda da gente por nada. O próprio Densleif, mais na frente, lá pro final da quest, fala que ele descobriu investigando que o Abismo tinha adulterado as linhas-lei daquela região, o que afetava as memórias e informações. E quando a gente fala de Sumério, um lugar muito ligado a Irminsul e as linhas-lei, isso deve ter sido ainda mais forte. Nessas lembranças, descobrimos que quem viveu naquela cabana foi Clothar Caribert. Sim, um antepassado do Keiya e um dos cainerianos que foram amaldiçoados com a imortalidade, tipo Densleif. Só que ele tinha um dilema. O seu filho ilegítimo, Caribert, tinha sido transformado em Rilishu, e a missão que ele tinha adotado para si era tentar fazer com que ele recobrasse a consciência e lembrasse de quem era. Aqui tem um ponto. Eu sempre me questionei qual foi o parâmetro que os deuses e celestes escolheram para usar duas maldições diferentes no povo de Khaenri'ah. A da imortalidade, que afeta o Densleif e o Clothar, e a de transformar nos monstros Rilishus. E o Clothar explica isso pra gente. Os que foram amaldiçoados com a imortalidade são aqueles descendentes da linhagem original de Khaenri'ah, dos fundadores já tem os deuses, mano. Tinha esquecido Na visão dessa dos deuses, esses eram os pecadores primordiais. E os que foram transformados em Rilishus foram aqueles que não eram originais de lá, ou que eram descendentes de pessoas que não eram de Khaenri'ah. E isso faz sentido, já que descobrimos que Khaenri'ah era muito aberta a imigrantes e recebia pessoas de todas as nações o tempo todo. E é por isso que Caribert tem um filho transformado em Rilishu e chama ele de ilegítimo, porque não é um filho de sangue vindo direto da linhagem dele. Bom, e para fazer com que seu filho recobrasse a consciência, ele usaria a receita que ele viu num livro na parte proibida da biblioteca de Khaenri'ah, que era capaz de fazer isso. Só que para fazer isso, ele precisava da bênção ou poder de um deus. E é por isso que a gente, durante a quest, vai na estátua dos 7 com
onde ele fica lá implorando e tudo mais. Porém, na primeira vez não funciona. Só que quando a gente tá tentando de novo pela segunda vez fazer um remédio com uma dose maior, a gente avista um Rilishu meio estranho, que Clothar e nós decidimos seguir. E nessa de ficar lá seguindo o Rilishu, a gente vai parar numa ruína com uma semelhança com algumas outras que a gente já encontrou nessas quests do Dainsleif. Lembra até um pouco a Enkanomiya com esses portões gigantes e tudo mais. Só que lá a gente percebe um comportamento estranho dos Rilishus se ajoelhando, parecendo que estão idolatrando algo. E indo ainda mais fundo a gente encontra um apóstolo do abismo que a gente derrota, só que indo ainda mais fundo a gente se depara com o centro daquela ruína. E lá o negócio fica bizarro, porque as coisas começam a encaixar. A semelhança daquele lugar com aquele lugar que a gente encontra na primeira quest do Dainsleif, não sei se vocês lembram, é gigante. O objeto erguido por correntes, a energia roxa pulsando, os seres idolatrando aquilo. Bom, nesse momento, Clothar começa a ter um comportamento estranho, o que me parece ser o momento em que ele começa realmente a flertar com o poder do abismo, o início da conversão dele, o que vai gerar no futuro, literalmente, a criação da Ordem do Abismo. Importante entender isso para quem ainda não entendeu. Ordem do Abismo e abismo são coisas separadas. Abismo é essa força, talvez esse lugar que exista, onde a gente tem esse poder emanando. E Ordem do Abismo é uma organização feita por pessoas e seres que cultuam o abismo e usam do poder do abismo. Bom, o Clothar já começa a ficar meio fanático, a enlouquecer. Ele chega até o ponto de elogiar o apóstolo do abismo que a gente derrotou antes. Ele literalmente rezou pro cristal erguido que estava lá no centro da ruína e começa esse processo de fanatização. E uma voz estranha começa a ecoar na nossa cabeça. Ela começa a falar coisas como: querida criatura, por que te curvas a mim que não sou um deus e sim um pecador? É por medo? Você é uma flor nascida em meio à pureza. Você não precisa mais guardar seus ressentimentos, nem aceitar as inúmeras mentiras. Vá em frente, se torne um transcendente. Vá além do destino concedido a você. Essa voz pra mim é claramente uma entidade do abismo tentando converter os Rilishus ou qualquer ser que estivesse ali próximo, né? Vá além do destino concedido a você, no caso, esse destino da maldição. Você não precisa mais guardar seus ressentimentos, nem aceitar as inúmeras mentiras. Transcender. Ele se auto-intitular como um pecador e não um deus, né? Ele vai de contrário a essa figura dos deuses e por aí vai. E quando a voz vai embora, Clothar começa a dizer que o coração dele de repente ficou em paz. De novo a fanatização. Só que o detalhe é que parte da energia daquele cristal foi pro Clothar. E isso a gente vê no jogo. Então não foi algo apenas mental, é físico também. Ele estava se corrompendo. E bom, dando um pulo rápido, vocês saem de lá, voltam pra cabana. E lá o Clothar decide dar o remédio novo que vocês fizeram, só que dessa vez abençoado por aquele poder do abismo, já que para ele aquilo era equivalente ou mais forte que o poder de um deus, um arconte. E para nossa surpresa, o remédio aparentemente funcionou. O Caribert acordou, tem toda uma conversa lá, e no auge da gratidão dele, Clothar resolve voltar lá nas ruínas para mostrar a gratidão dele, né? Agradecer a esse suposto deus que ele tinha encontrado, sei lá. Só que voltando lá, não tem nada no lugar onde o cristal estava, o que causou certa estranheza, realmente. Mas enfim, a gente não entende exatamente porquê e resolve voltar pra cabana de novo, com o Clothar lá cada vez mais piradaço. Só que chegando lá, o Caribert não estava mais na cabana. E vocês, desesperados, vão atrás. E encontram ele completamente fora de si, ao que me parece sendo corrompido. Caralho, interessante. Então esses bichos aí são tudo humanos que foram convertidos, velho? Viraram essa criatura, mano? Caralho. Isso me fez lembrar daquela teoria do Mario lá, tá ligado? Foi eu não lembro o que era. Não sei se é os cogumelos, o que é. Que é tudo humano também. Um bagulho assim, eu não vou lembrar, velho. A energia do abismo, muito né? Já doido. que foi a energia do abismo que foi usada no remédio. E ele começa a dizer que não consegue segurar, né? Uma sensação de agonia. E quando ele tira a máscara, uma energia muito forte explode ali. E você acaba apagando, já acordando dentro da cabana depois. Um negócio muito doido. O bagulho vai ficar louco, porque quando a gente acorda, o Clothar começa com umas revelações bizarras. Primeiro ele fala o nome real dele, né? Pra quem fez a quest, sabe que todo o tempo ele ficou usando o nome Eid. E só aqui ele fala que Eid, na verdade, era o nome de um servo dele, que na real o nome dele era Clothar Alberic. E aí, né, Alberic, a linhagem do Keia, fundador da Ordem do Abismo, né, toda aquela parada que o Dainsleif falou pra gente. Mas o mais importante é que ele fala que o nosso gêmeo, né, nosso irmão, nossa irmã, era muito importante dentro de Cainhria, e que muitos lá acreditavam que ele, junto com o poder do abismo, poderia trazer um futuro de glória para aquela civilização. E que não apenas isso, nosso gêmeo tinha um título de Prince of Cainhria, que traduzindo fica Príncipe
príncipe ou princesa de Quenya. Inclusive, o Clothar fala que achava que nosso gêmeo poderia ter vindo diretamente do abismo, já que ele era um maravilhoso mistério que veio de longe, além da imaginação e compreensão. E isso, minha gente, enfatiza ainda mais aquilo que a Nahida descobriu na Irminsul, que os registros mostravam o nosso gêmeo aparecendo em Quenya em determinado momento da história. E isso tudo me deu a entender o seguinte, que muitos em Quenya, talvez os cientistas e alquimistas, já sabiam da existência do poder vindo do abismo. Estavam flertando, estudando e tentando aprender mais sobre ele, para que assim eles pudessem aprender a usar esse poder em benefício próprio e para Quenya continuar progredindo, já que era uma civilização com muita sede de poder e conhecimento. Não é à toa que era muito avançada. E eu começo a desconfiar que talvez tenha sido até isso, deles começarem a mexer com o poder do abismo, que deu toda a merda lá na época do cataclismo. Eu não sei se de repente eles tentaram manipular esse poder e fugir do controle, causando todo o problema que os Arcontes tiveram que ir lá resolver, sabe? Porque a gente sabe que Inazuma teve invasão de monstros, Teyvat estava sendo invadida por monstros, sabe? Talvez tenha essa ligação com o abismo, e que aí os Arcontes foram tentar conter o problema, e aí a Makoto acabou morrendo no processo, e no final disso tudo, quando conseguiram resolver o problema, Celestia, como forma de castigo, amaldiçoou os canherianos. Não sei, pode ter algo que tenha a ver com isso, sabe? Mas isso é só teoria. Bom, nessa hora das revelações a gente começa a entrar em parafuso e começa a ficar meio grog. E na hora que a gente pega o espelho pra se olhar, ali a gente enxerga o nosso próprio irmão e se toca que aquilo tudo são memórias. E nessa a gente escuta alguém chamando a gente e é o Densleif tentando acordar, depois de passarmos muito tempo desacordado vivendo esse sonho. Bom, conversando com ele depois, a gente explica tudo o que rolou e ele revela algumas coisas pra gente. Por exemplo, que o Clothar Alberic realmente era o fundador da Ordem do Abismo, então isso aí tá dito. E que a fé dele nessa força levou ele a fazer coisas grandiosas, mas que depois de um tempo ele sumiu e nunca mais foi visto. Porém, o legado dele ainda é bem vivo dentro da organização, já que muito do que essa ordem faz até hoje foi criação e ideia dele, como por exemplo os rituais maculados, né? Por exemplo, da estátua lá e tudo mais. As memórias em que a gente viveu mostram um momento em que o nosso gêmeo começaria a ir pro lado da ordem. Ali é onde tudo começou. E o mais louco é, ainda ali vocês desenterraram 2 corpos e descobriram que um desses corpos provavelmente era o de Clothar, o que deixa o Densleif muito intrigado. Ele começa a se questionar se ele não conseguiu se livrar da maldição da imortalidade. Afinal, se tinha um corpo do Clothar ali, quer dizer que ele morreu. Mas se ele estava amaldiçoado com a imortalidade, não faz sentido. Aí essa parada realmente bateu no Densleif e ele diz que tá na hora de vocês se separarem de novo, porque ele precisa investigar umas coisas sobre uma tal identidade de um tal de ele, que pode ter percebido nossa presença e estava nos observando. E aí ele quer investigar, né? Será que esse tal ele que o Densleif vai investigar não é a entidade mor por trás do abismo, né, que corrompeu o Clothar, né, que tá acima de todos? Não sei, vamos ter que esperar o Densleif aparecer de novo para esclarecer. Paimon e o viajante retornam a Sumero a pedido da Guilda dos Aventureiros depois de uma árdua aventura em Fontaine. Lá eles recebem uma comissão da guilda e Catherine diz que o nome deles estava escrito naquele pedido. E qual era ele? Encontrar uma pessoa perdida. Segundo ela, já foram 12 tentativas de realizar aquela missão e nenhuma obteve sucesso. Então, resolveram chamar o viajante. Aquela comissão foi publicada coletivamente pelos residentes da vila Viamar, afirmando que um dos habitantes deles desapareceu. Mas o problema é que eles não sabem o nome de quem sumiu, só sabem descrever a aparência da pessoa. Muito estranho. Com isso, o Paimon e a viajante... É verdade, como é que é o nome do viajante mesmo? Quando os dois começam a perguntar às pessoas do local sobre esse sumido, o bizarro, ninguém sabia o nome dele, nem de um parente, nem lembra direito da pessoa, mas sentem um forte sentimento da falta dele. Baran, um morador da vila que pelo menos consegue dar uma descrição a mais, diz: segundo ele, o rapaz era jovem, mais ou menos ali na casa dos 20 anos, era muito gentil e sempre disposto a ajudar. Todo mundo gostava dele, mas um certo dia desapareceu do nada. E bom, os dois vão perguntando, né, um por um, todo mundo que encontram, mas ninguém dá um nome ou algo mais específico. O viajante começa até a se questionar se as memórias das pessoas não estariam sendo afetadas intencionalmente. Até que uma garota chamada Atossa aparece. Ela agradece pelos dois terem aceitado a comissão e diz que lembra de algumas coisas. Ela e o desaparecido eram bem próximos, passavam tardes juntos conversando e certo dia ele havia confessado para ela que seus pais já tinham morrido. Com isso, vamos até um local onde os dois costumavam passar esses tempos juntos e lá somos atacados por Hilishus, o que faz a Tossa lembrar do seguinte: recentemente, os Hilishus estão bem mais ativos ao redor da Vila Viamara. E é aqui, por causa de todo o histórico anterior, que Paimon sugere que talvez a Ordem do Abismo possa ter um dedo nisso.
Isso deixa os dois muito preocupados, que resolvem voltar à vila para proteger ela caso a Ordem ataque diretamente. E no caminho, quem eles encontram? Sim, o Dainsleif. Como os objetivos dele e do viajante envolvem a Ordem do Abismo e o Gêmeo do Abismo, é meio inevitável que esses reencontros acabem acontecendo, sabe? O Dainsleif estava ali investigando justamente a Ordem e diz que a movimentação dos Helishus não era em si o plano da organização. Era apenas uma consequência do que eles deveriam estar fazendo, mas Dens ainda não sabe o que é. O trio continua investigando até a noite, quando dão uma parada para descansar, e ali algumas perguntas são feitas, né? Na última quest, o Dainsleif tinha saído para investigar quem poderia ser aquela suposta voz do Cristal, o chamado pecador que conhecemos, naquela masmorra junto com Clothar Alberic. Dainsleif pergunta: viajante, você acredita que sua irmã lhe traiu? E ele responde que não. Dainsleif continua: bem, eu acredito que para vocês existe sim reconciliação, afinal, danos irreparáveis ainda não foram feitos, mas para o pecador que você deseja saber sobre, é diferente. Ele e seus seguidores há muito tempo me traíram e a sua nação. Seu nome é Vedfolnir, o Visionário, meu irmão mais velho. E é nesse momento que o Dainsleif fala para o viajante sobre os 5 pecadores de Camria. Assim como seu irmão, haviam 5 deles. Roptatyr, o Sábio, Hinedontyr, que já conhecemos como Gold, criadora do Albedo, do Durin e grande alquimista integrante da Hexens Arquil, Surtalog, o Cavaleiro Abominável, aquele que domou o Narval do Abismo e é mestre da Skirk, Herir, o Vingador da Lua, e Vedfolnir, o Visionário, irmão do Dainsleif, que, como vimos na quest passada, influenciou Clothar Alberic a criar a Ordem do Abismo através das suas palavras e manipulação. Todos eles, assim como Dainsleif, foram pessoas renomadas da nação de Camria, eram os melhores no que faziam e carregavam a esperança da nação. Eles 5, junto com Dainsleif, formavam 6, que unidos deveriam ter prevenido o desastre de 500 anos atrás, impedindo o rei Irmin, rei de Camria, de continuar utilizando e indo atrás do poder do abismo, o que acabou estremecendo a fundação do mundo, gerando as consequências que a gente conhece. Mas segundo Dainsleif, os 5 não conseguiram resistir ao chamado do abismo e dividiram entre si um poder absurdamente grande que poderia destruir o mundo. Foi aí que eles se tornaram os pecadores, mas também seres transcendentes, cada um em posse de um poder capaz de destruir o mundo. E quando os eventos que levaram à destruição da nação aconteceram, 500 anos atrás, nenhum deles tentou impedir a tragédia, e por isso Dainsleif os odeia, jamais vai os perdoar e, pelo contrário, um dia vai querer sua vingança. Dens, desde o último encontro, continuou investigando a Ordem e o plano do Tiar do destino deles. Agora já fazia um bom tempo desde que a operação inicial começou. O viajante e o Dainsleif conseguiram atrasar esse plano no dia que pegaram o núcleo do primeiro guarda das ruínas, mas a Ordem encontrou uma outra forma de continuar em frente, e isso envolvia as linhas Lei. As linhas Lei em Teyvat, no mundo de Genshin, são correntes invisíveis de energia que fluem por todo o planeta. Elas funcionam como se fossem veias mágicas do mundo, sabe? Conectando locais, seres vivos e memórias ao poder da Terra e dos deuses. Essa energia é tipo essencial para a vida em Teyvat como a gente conhece e está intimamente ligada ao destino, às memórias e à história desse mundo. E claro, elas também servem como um meio de comunicação entre o presente e o passado, podendo manifestar memórias antigas ou eventos que ficaram marcados no tempo. Bom, considerando que a comissão do viajante envolvia uma pessoa desaparecida que ninguém se lembrava direito sobre, as memórias estavam confusas, Paimon entende que aquilo pode ser por causa das linhas Lei, e também conclui que tudo pode estar conectado. E com isso, Dainsleif diz que vai se juntar a nós na investigação pela manhã. O sol nasce, encontramos Dainsleif meio pensativo e ele pede para o viajante dar as descrições dadas pelas pessoas sobre esse tal desaparecido. O viajante fala de tudo que foi falado para ele e, curiosamente, Dainsleif diz que sonhou com uma pessoa nessa noite, mas ao acordar, as lembranças ficaram confusas e várias delas sumiram. E o que ele lembra desse sonho? De ter entregado para essa pessoa o núcleo do primeiro cultivador da Terra. A Ordem do Abismo estava tentando manipular a mente do Dainsleif através dos sonhos para tentar obter a localização do núcleo. Com isso, Dainsleif resolve ir com a gente até o local onde ele escondeu esse artefato, temendo que a Ordem estivesse se aproximando do lugar. Na entrada da masmorra, Dainsleif chama o viajante como quem quer falar alguma coisa, só que ele desconversa depois e os dois entram.
Já lá dentro, a gente confirma, a Ordem do Abismo estava seguindo os dois. Lá dentro, eles confrontam um apóstolo e Densleif começa a ser muito afetado pela instabilidade das linhas Lei. Meio nervoso, ele diz pro viajante fugir e que ele voltasse à Vila Viamar, dizendo que agora possivelmente encontraríamos um morador desaparecido. Depois que o viajante sai daquele lugar, Densleif fica sozinho, e quem aparece no lugar é o Gêmeo, que confronta Densleif, que já esperava pela aparição dele. O irmão diz que sabe que ele queria saber algumas coisas, mas que só diria isso depois que os dois caíssem na porrada. Mas infelizmente não tivemos cenas disso e já cortamos pro viajante voltando para a vila. Enquanto voltavam, os dois percebem que agora os Helishus estavam tranquilos, alguns dormindo inclusive. E chegando à vila, ninguém sabia de desaparecido nenhum. Peraí, as memórias estão todas bagunçadas mesmo, hein? Agora ninguém mais lembrava dessa pessoa, como se ele nunca tivesse existido. Lembrando da Atossa, eles resolvem ir até o local onde ela costumava se encontrar com o desaparecido. E lá eles encontram ela, com um rapaz, com vestes do povo de Câmara, conversando com ela. E sabe quem era esse rapaz? Caribert. Sim, aquele mesmo Caribert, filho de Clothar Alberic, que tinha sido amaldiçoado virando um Hilishu na última quest. O viajante é levado por ele a uma espécie de outro plano, onde eles começam a conversar um pouco. Caribert nos conta que aquela forma que estamos vendo dele é só uma projeção criada do que ele poderia ter se tornado, se sua vida não tivesse sido tirada quando ele era apenas uma criança com 8 anos. Tudo por causa da maldição. Seu pai e a Ordem do Abismo o usaram para tentar criar o Tear do Destino, que ele finalmente explica pra gente o que é. O Tear do Destino é um dispositivo capaz de criar linhas Lei. Na forma primitiva dele, o Tear só vai ser capaz de criar e implantar memórias. Mas à medida que mais partes do Tear são completadas, seu poder se torna mais e mais forte, até que finalmente ele é capaz de criar linhas Leis reais. Ele fica muito poderoso, só que perde a habilidade de interferir e influenciar memórias. Caribert, por ter sido utilizado para tentar criar o Tear do Destino, acabou tendo autonomia temporária para manipular as memórias das pessoas, e com isso criou toda aquela situação na Vila Vimara como uma tentativa de experienciar uma vida que ele nunca teve, que foi tirada dele, ter amigos, ajudar os outros, viver experiências, e foi por causa do Tear incompleto que toda aquela confusão com as memórias estava rolando e que ele conseguiu também afetar as memórias do Densleif. Caribert não existia mais no plano físico fazia muito tempo, e agora não mais podia controlar as memórias porque, segundo ele, Densleif perdeu o núcleo do primeiro cultivador da Terra e o Tear do Destino agora estava completo. Com isso, o viajante fica muito preocupado com a situação do Densleif, já que ele tinha sido deixado para trás na masmorra, e Caribert tranquiliza ele, dizendo que o plano do Densleif sempre foi atrair a Ordem para um local falso onde o núcleo nunca esteve, para ter uma chance de finalmente confrontar a princesa, a irmã do viajante. Só que já se antecipando, a Ordem manipulou a mente do Densleif, o fazendo acreditar que ele tinha dado o núcleo ao viajante. Vocês lembram naquele momento que ele tá na entrada da masmorra, ele ia falar alguma coisa, mas depois desconversa? Pois é, naquele momento que ocorreu a manipulação. Mas não deu, foi naquele instante que o Caribert implantou a memória dele, entregando o núcleo ao viajante. O Densleif achou que tinha feito isso, mas não fez. Com isso, provavelmente naquela batalha contra o Gêmeo, ele é derrotado, o irmão pega o núcleo e completa o Tear. Bom, Caribert pede desculpa, diz que não é nada pessoal, mas que o Tear precisava ser completado, e ele utilizou aquela habilidade de implantar memórias também para confortar os Helishus que encontrou pelo caminho, contando histórias a eles e acalmando suas mentes, assim como o pai dele já fez para ele um dia quando ele era um Helishu. Um último aviso de Caribert para o viajante. O sistema de linhas Lei de Teyvat é profundo. Criar novas linhas Lei não pode substituir ou estender as que já existem. E com isso ele se despede da gente e do mundo, se dissipando, deixando de existir. Bem explicado. Mas aqui no caso isso aqui se passa antes do Storm Terror rolar, da gente resolver a questão do Storm Terror ou depois? Deve ser E com depois, isso né? ele se despede da gente e do mundo, se dissipando, deixando de existir por completo. Bem depois, né? Eu tô querendo. Acho que. Não, acho que é bem depois mesmo. É que eu tô tentando pegar cronologicamente onde é que isso aqui se encaixa, mais ou menos, que eu ainda tô meio perdido. Apareceu ele olhando pro espelho lá, e pelo que a gente reagiu da história lá, isso aí acontece depois, de fato. A questão do espelho lá, da cabana.
Ocorre entre uma nação e outra. Ah, entendi. Looks like I was too late to see Kari Bear one last time. Kari Bear's consciousness is gone, and this space will soon disappear along with it. Neither of us belongs here. That's why we're not tangible. Were that not the case, I'd love to hug you too. E quem aparece depois naquele local? O gêmeo do abismo, que finalmente resolveu parar para conversar, dizendo que precisávamos ser rápidos porque aquela dimensão só existia por causa da existência do Caribert, e agora que ele se dissipou, aquele lugar também quebraria. Com isso, uma longa conversa e muitas perguntas começam a ser feitas. Primeiro, o Terra do Destino realmente estava completo, ele confirma, mas o gêmeo ainda não sabia exatamente como usaria ele no seu potencial completo, mas que eventualmente, na hora e no momento certo, ele o fará. Segundo, o que o gêmeo pensa dos princípios celestiais é uma questão complexa que não dava para ser dita de forma simples numa conversa, mas que ao fim da jornada o viajante também entenderia tudo o que está acontecendo. Com isso, aquela dimensão começa a se fragmentar e o gêmeo... Ele tá chamando de gêmeo pra evitar esse conflito de ele ou ela, ou é porque é gêmeo mesmo na lore, velho? É porque canonicamente a gente sabe que o guri é o prota, né? O canônico é o guri, porque nos trailers, nos X, enfim, é sempre ele, protagonista. Quando aquele encontro acabasse, nenhum dos dois lembraria do que aconteceu naquela dimensão. Tudo rolou através da manipulação de memórias utilizando o Terra do Destino. Com isso, os dois se separam, né? E mais uma vez chegamos ao fim. Se você quer saber mais sobre a história de Canria e entender o máximo possível sobre essa região, para além do que o Dan Slif revela nas quests dele, tem dois vídeos aqui no canal que podem te auxiliar bastante. Um que fala sobre Canria de forma cronológica e a história dessa nação, e outro que explica uma quest bem importante envolvendo o cataclisma que rolou naquele lugar. Se for pra evitar o gênero, velho, pelo menos ele não errou o português. Lembrando, pessoal, que tem mais vídeos como esse vindo por aí, então se inscreve e deixa o like para apoiar. E no mais, se você viu até aqui, comenta aí, eu sou um pecador. E por hoje é só, um grande abraço em todos e até logo, pessoal. Muito bom, véio. Bom vídeo do Snuckle, né? Apresentando as quests aí. Então, cara, assim... então se passa... Eu achei que as quests eram tudo de uma região só. Mas aí eu fiquei na dúvida e resolvi perguntar, porque de fato algumas imagens ali, alguns momentos eu lembrava de ser um pouco mais na frente. Aí eu fiquei meio confuso, por isso que eu resolvi perguntar. Então eu entendi, pô. Então cada uma dessas partes é numa situação diferente. Aqui deve ser no primeiro parte, aqui deve ser outra nação, parte 3 outra nação, e por aí deve ir seguindo, né? Deve ser então. Enfim, muito bom, velho. Bom vídeo. Um cavalo forte de cor.